Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos. Nós estamos aqui para dar continuidade às nossas conversas, essas transmissões que temos falado aqui sobre esse código que rege a nossa consciência, a nossa personalidade, o nosso comportamento. E hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre as origens, de cada um de nós, conhecer melhor um conceito tão importante que é tratado em muitas esferas do conhecimento humano, da psicologia, psicanálise, biologia, enfim, sociologia, história, antropologia, que é a ancestralidade, né? Que conexão é essa que todo mundo partilha uns com os outros? Então, se você já vem acompanhando aqui as nossas conversas nesse perfil, eu agradeço muito, e se você ainda não acompanha, aproveite para nos acompanhar, começar a seguir o nosso perfil aqui e ouvir e ver as nossas outras transmissões que estão no feed, tá certo? Nós hoje vamos falar sobre a ancestralidade. Ancestralidade quer dizer o seguinte: todos nós, como diz Kay Pranis, que é uma psicóloga norte-americana, todos nós estamos profundamente conectados. Kay Pranis é uma psicóloga, ela trabalha com uma cultura de paz, ela trabalha especificamente com uma metodologia chamada Círculos de Construção de Paz. Nos círculos existem alguns pressupostos, eu vou destacar alguns aqui, não todos, porque não é o objetivo de hoje, mas com certeza ali na frente será o objetivo de outra conversa. Kay Pranis fala que no interior de cada um de nós existe um ser justo, sábio e poderoso. E também outro pressuposto dos círculos de construção de paz é que todos nós estamos profundamente conectados, né? O que isso quer dizer? Que conexão é essa? De onde vem essa sabedoria que todos nós temos, segundo as afirmações dela, né? Você já parou para pensar? É muito natural que a gente fale que antes de mim houve meu pai e minha mãe, antes deles, meus avós, antes deles, meus bisavós, e assim há milhares e milhares de anos. A humanidade vem se desenvolvendo, né? Cada indivíduo tem a sua experiência, que é única, é ímpar, é pessoal, mas ele transmite à próxima geração um conhecimento, tanto pelo convívio próximo, como aquilo que a gente aprende com esse corpo físico, essa matéria, ela transmite conhecimento à próxima geração também, mas também existe a transmissão de conhecimento coletivo. Existe uma memória que não é só sua, existe um consciente que não é só seu. E Jung, grande psicanalista, um dos primeiros psicanalistas da história da humanidade, dizia que nós temos uma ânima, uma alma que anima o nosso corpo, e também temos um consciente coletivo. Então, nós temos que pensar que se estamos aqui também porque um dia a humanidade habitou em cavernas, um dia a humanidade desenvolveu o conhecimento para criar alimento, desenvolveu o conhecimento para criar construções, embarcações, maquinaria, tecnologia. Então hoje nós estamos aqui usufruindo de todo um conhecimento que nos foi transmitido há milhares e milhares de anos, pela tecelagem, pela agricultura, pela medicina. Hoje ninguém tem uma dificuldade em dizer que se eu pegar um grão, uma semente, colocar na terra e regar, vai nascer uma planta que vai me gerar um fruto, mas nem sempre foi assim. Isso foi uma coisa que teve que ser desenvolvida. Estima-se que há mais de 40 mil anos foi quando começou a se desenvolver os primórdios da agricultura. O homem cultivando o alimento de forma intencional, né? E por que estamos falando isso hoje, aqui, nessa live que está falando sobre transformação pessoal? Porque é um conhecimento que é necessário para a sua transformação pessoal, você compreender a sua origem. Enquanto você não se compreender como uma expressão viva da jornada humana, da raça humana na Terra, você começa a não perceber o valor que a sua vida tem.
Todo mundo que aqui está contribui para o desenvolvimento da humanidade de forma positiva, às vezes de forma não tão positiva, mas de fato você é uma peça fundamental na história dessa sociedade planetária chamada humano. Né? Somos todos isso aí. Nós temos, por exemplo, não é difícil, eu falo muito no consultório, se uma cobra passasse pelo chão agora, você ficaria parado? Provavelmente não. Muitas vezes, quando um animal, um pequeno animal passa por nós, nós temos uma reação. E, no entanto, nós nunca fomos eu nunca fui picado por cobra, eu nunca fui mordido por um animal, por assim dizer, atacado por um animal, mas dentro de mim existe aquela coisa de não gostar do escuro, de se ver uma cobra eu me afasto, né? Eu tenho reações que estão em mim, e essas reações são conhecimentos transmitidos de sociedade a sociedade. Quando eu vejo crianças pequenas em perigo, eu simplesmente atuo, eu vou atrás de preservar aquele meu semelhante. Aonde eu aprendi isso? Pois é, então muito de nós, do que está em nós, é um aprendizado ancestral. E ele é muito importante, porque você sabendo despertar o seu conhecimento ancestral, você também sabe despertar a força vital que essas gerações que nos precederam também nos transmitiram. Hoje o ser humano vive mais por causa dos seus aprendizados, né? Nós somos mais fortes, nós somos mais coesos, embora exista tanta coisa imprudente na Terra, mas nós temos isso também. Então, quando um aprendizado é bom, ele é funcional, ele é transmitido de geração a geração. E é por isso que a humanidade vem se desenvolvendo em alguns aspectos muito rapidamente, em outros mais lentamente, mas o nosso caminho sempre foi o caminho do desenvolvimento. Então, se você compreende isso, você é capaz de compreender a importância do seu desenvolvimento pessoal, não só para você, mas para gerações a seguir. Porque aquilo que você aprende, você vai transmitir aos seus filhos, e eles aos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos. Então, você pode, a sua existência pode reverberar por muitos e muitos anos na sua família. Da mesma forma, nós também que estamos aqui, estamos reverberando a vida e alguns comportamentos de pessoas que sequer a gente convive. Como dizem, as tradições familiares, as tradições de um povo, veja que o povo brasileiro é um povo diferente do povo americano, do povo europeu, do povo chinês, porque existe esse comportamento, né? Alguns mais expansivos, outros mais acolhedores, outros mais reclusos, são comportamentos que nós desenvolvemos, será? Ou que nós simplesmente estamos mantendo? E assim a gente começa a se questionar, né? Por quê? Por que a gente consegue ser de uma forma e encontra tanta dificuldade de ser de outra, né? Por que a gente, aqui no Brasil, todo mundo se abraça e nos Estados Unidos eles simplesmente falam hi, bem de longe, não tem, às vezes é um aperto de mão, né? Então, e isso reflete, nossa cultura reflete no nosso corpo, na nossa saúde mental. Eu trabalhei, por exemplo, na Amazônia, numa mineradora, a mineradora construiu uma cidade para 6.000 pessoas, um lugar maravilhoso. A água que podia ser bebida, a água da torneira. No entanto, as pessoas que estavam acostumadas a morar em cidades, quando chegavam lá, e apesar de estarem vivendo num condomínio 5 estrelas, mas cercadas de uma natureza assim, nua e crua, né? Elas não se sentiam bem, elas tinham reações no próprio corpo, elas se agitavam, elas não tinham... Eu vi gente que chegou de manhã para trabalhar e de noite pediu demissão. É tão interessante isso, é tão interessante, né? E isso é fácil, quando você é do Sul e vai morar no Nordeste, como eu, você vê as diferenças, você sente as diferenças, é a mesma coisa, quando você é do Nordeste e vai morar no Sul, você também sente suas diferenças. Então, existem coisas que são do coletivo. Mas vamos falar agora um pouco do que é mais individual, né? Por exemplo, eu sou o Alexandre, eu tive meu pai e a minha mãe,
Minha mãe é do Paraná, meu pai é de Minas e eu nasci no Rio, né? Então, dentro daquele núcleo familiar, me foram transmitidas exemplos, conhecimentos. E isso não é assim exatamente ter uma conversa com o filho e dizer, meu filho, faça isso, aquilo, aquele outro. É o comportamento do dia a dia. Eu tenho áreas no meu cérebro que se chamam áreas de aprendizagem, onde tem uma coisa chamada neurônio espelho. Eu cresço, eu copio, eu aprendo, eu desenvolvo. Eu costumo dizer assim, nenhuma criança inventa, ela aprende e aumenta. Então, quando eu vejo um casal brigando, eu vejo assim, nossa, como é que será que eram os pais dessas pessoas? Como é que foi esse primeiro relacionamento? Esse que eu já disse para muitas vezes para os meus filhos e para os meus pacientes, o primeiro relacionamento que todo indivíduo vive é família. Se você teve um relacionamento disfuncional em família, se pai e mãe não conseguiram ter um convívio saudável, isso influi muito nas suas escolhas. Existe um autor, agora me escapou um pouco, mas se eu não me engano é Geladone, ele diz assim, ele é psicólogo, ele fala, a criança aprende a lidar com os conflitos e aprende a resolver seus conflitos da maneira que a mãe resolve. A mãe é uma grande influência na vida da gente. Por isso, nunca é demais perguntar para as nossas mães como elas se sentiam quando era criança, como é que elas estavam se sentindo quando estavam grávidas da gente, quando criaram a gente, pelo que elas estavam passando. Você sabe exatamente? Quando você era um bebê, como é que sua mãe era? O que ela sentia? O que ela estava vivenciando? É impressionante. Quando a gente vai fazer essas perguntas, a gente encontra muitos sentimentos parecidos com os nossos. Sentimentos que a gente julgava que eram assim nossos, originais, nossos. E não são. Na live passada eu disse assim, o bebê, para ele se desenvolver dentro do útero, nos seus primeiros 3, 4 anos, ele tem que entrar numa sincronia com a mente e com a emoção da mãe. Porque isso também é a força da vida dele. A força da vida dele e a força da vida dela são um nado sincronizado nos primeiros 4 anos de vida, desde o intraútero até ali ao 3º, 4º ano de vida. Então, mães que vivenciam situações adversas durante a gravidez irradiam isso também para os filhos. Mas tenham calma, porque desde que a vida é vida, desde que a humanidade é humanidade, que o mundo é assim. Esse também é um mecanismo de lapidação para desenvolvimento do ser humano. Eu estou aqui transmitindo para você uma informação para que você comece a refletir. Poxa vida, será que eu conheço mesmo a história da minha mãe e do meu pai? Que tipo de crianças eles foram? Que tipo de adolescentes eles foram? E como foram meus avós? E o que vem sendo transmitido? Como é que isso pode estar sendo refletido em mim? Sabe, porque imagina, eu cresço, eu nasço com o direito de ter a minha história. Mas e se eu passar a minha vida inteira repetindo um padrão mental, emocional que eu aprendi em casa? Eu vou estar vivendo a minha história, eu vou estar verdadeiramente sendo aquele ser que eu posso ser, que eu nasci para ser. E se minha mãe tivesse enfrentado a depressão e esse padrão me influenciou, e se meu pai foi uma pessoa violenta, como é que isso influenciou na minha vida, né? E se eles foram isso, por quê? O que aconteceu antes deles? Que tipo de avós, né, eu tive, assim, que tipo de pais eles foram para os meus pais, né? Então você vê, por exemplo, que famílias que passaram pela Segunda Guerra Mundial, que às vezes passaram por grandes perdas, são famílias muito unidas. São famílias muito unidas, são pessoas com grande gosto pela vida, são pessoas altamente capazes de empreender e de se superar. Então, o que eu estou dizendo para você? Nem necessariamente o que acontece de controverso na vida na sua vida, na vida daquele que te antecedeu, vai reverberar necessariamente de uma forma negativa em você. Depende muito de como você encara a vida. Mas se você não foi, de certa forma,
acolhido, se você não foi ouvido, ensinado, se não nutriram em você essa certeza de que você é suficientemente valoroso por apenas existir, que você é um ser amado por aqueles que te receberam, talvez isso tudo se torne mais difícil. Talvez você se torne um pai que não saiba transmitir isso para um filho, para uma filha, uma mãe insegura. Eu sou obstetra, muitas vezes eu vejo lá no meu consultório, eu tenho pacientes que são... Hoje em dia eu não faço mais o pré-natal, mas eu fazia. Hoje eu recebo pacientes gestantes de outros colegas que enfrentam muita ansiedade, sintomas depressivos, alterações mesmo da pressão, da glicose durante a gravidez, pessoas que eram completamente sadias antes de engravidar. E que com a gravidez elas sentem emoções e padrões mentais de uma maneira fortíssima. E quando eu faço uma técnica cognitiva, a técnica do Qi mental, técnicas de meditação, técnicas de regressão, essas pessoas percebem que quando elas estão vivenciando a gestação, elas lembram. Eu não disse que a mente adora a repetição. A mente, por isso é a importância da gente estar fazendo essas lives passo a passo, essas conversas, e a gente, de hoje, amanhã, a gente ir para a próxima, porque eu falei anteriormente, a mente gera uma memória que dá significado e ela gosta da repetição, ela vê padrões e ela elabora resultados às vezes que não são tão reais. Mas então a mulher, quando engravida, se ela nunca engravidou, de que gestação ela vai lembrar? Ela vai lembrar da vida intrauterina dela. Ela vai lembrar de quando ela era um bebê dentro da mãe dela, porque é a gestação que ela conhece. E aí ela vai perceber aquele vínculo que eu falei para vocês. Essa conexão da emoção e da mente da mãe ser a mesma emoção e mente dela. Então ela vai experimentar sensações, emoções, pensamentos que não são verdadeiramente delas, mas que estão ali. É o sistema operacional da vida que ela recebeu. Isso não é patologia, tá, gente? Isso não é patologia. E quando elas conseguem ver, vivenciar e perceber e ver que aquilo tem uma origem, por isso o nome dessa live são origens. Todo comportamento nosso tem uma origem. Todo comportamento nosso vem para atender uma necessidade muito íntima de cada um de nós. Mas existem necessidades que foram transmitidas de geração a geração a geração. Por isso você tem que se compreender como um ser dentro de um fluxo vital. Eu não pertenço ao meu pai, eu sou aquele que veio através dele. O meu filho não me pertence, ele veio através de mim. Nós somos aqui filhos e filhas da vida por si mesma. Como dizia Khalil Gibran, quem ainda não teve a oportunidade de ler, eu espero que possam. Coloque assim, os filhos, Khalil Gibran, e aí ele vai falar bem maravilhosamente, vossos filhos não são vossos filhos. Eles são filhos e filhas da vida no anseio por si mesma. Vós sois apenas o arco que o grande arqueiro da vida dispara seus filhos como flechas ao futuro, uma mansão que você não tem a permissão de sequer visitar. E é verdade, mas isso é também muito bonito. Você saber disso te dá a chance de se tornar independente da história de pai, de mãe. Você não projetar no seu filho as suas frustrações, seus sonhos, seus anseios. Eles são seus, verdadeiramente teus. É muito bom a gente sonhar com um bom futuro para o filho, mas os sonhos do filho são do filho. Os nossos sonhos devem ser nossos. Não espere ninguém te amar mais do que você mesmo. Esse é um princípio fundamental. A pessoa que tem amor próprio, que se respeita, ela naturalmente ensina isso a um filho. Porque existem significados que se chamam arquétipos. Então veja assim, quando eu fui me tornar pai, eu não sabia o que era ser pai. Eu sou uma pessoa diferente do meu pai, mas eu tenho aquele exemplo de vida
que meu pai colocou em mim, de todas as milhares de pequenas experiências que eu vivi com ele, desde a mais marcante até a mais simples. Então esse arquétipo de pai, ele existe para todos. Pai é o justo, pai é o determinante, pai é o seguro. Da mesma forma que a mãe é o carinho, a mãe é acolhimento, a mãe é o afeto, é o amor que não tem fim. A mãe tudo acolhe, a mãe tem... No filho, ela tem o que nutrir o filho para sempre, sabe? É muito bonito que seja assim. Mas, e se meu arquétipo pessoal não for legal, se pai para mim for cobrança, for insegurança, for medo, for raiva, como posso eu ser um grande pai para o meu filho? Sabe? Então, assim, é possível, mas primeiro a gente tem que fazer o quê? Conversa da primeira live, despertar, o que eu estou fazendo aqui, quem sou eu, o que eu quero para mim, né? Segunda live é essa, né? Que a gente conversou e falou que eu preciso entender o funcionamento da mente, da minha mente, da mente humana, da mente coletiva, entender como é que os pensamentos são gerados, são mantidos, são sustentados, como eles mudam, né? De onde vem memória, que papel é esse da emoção, o que a mente faz por mim. Entender de onde surgem as coisas. Olha, faz assim, você deve ter uma frase que você carrega durante muito tempo, quase como um mantra, como se fosse sua. Mas se você parar um segundinho, um momento só, você percebe que ela não é tua. Então eu tenho uma frase que eu falo, olha, só tem um jeito de fazer as coisas certo. Todos os outros jeitos estão errados. Essa frase eu trouxe numa sessão de Ki Mental com a minha professora e ela falou assim, Alexandre, mas essa frase é tua. Eu falei, parei assim, falei, não, é um que eu aprendi em casa. Aprendi em casa isso. Que existe só um jeito certo e todos os outros jeitos estão errados. Meu pai fala muito essa frase. Foi uma frase muito útil para ele, tá? Meu pai é uma pessoa de grande valor, um autodidata, uma pessoa que superou várias dificuldades na vida através do desenvolvimento do seu conhecimento, do seu desenvolvimento pessoal, muito carinhoso, mas essa era uma frase dele, não era minha. E se o jeito dele não for o meu, então eu estou condenado a ser o errado? Não, eu posso melhorar esse mantra. Eu posso chegar e dizer que meu mantra é assim, eu faço de tudo para fazer as coisas de um modo certo, de uma maneira que seja boa para mim e para os outros. Agora, eu conheço o modo mais certo para mim. Então, o que é errado para mim? Errado é eu me violentar e querer fazer uma coisa, e me forçar a fazer uma coisa que não está em mim para atender uma expectativa. A gente até, não é mundo real, né, gente? A gente muitas vezes tem que trabalhar num emprego que não gosta, tem que, sabe, lidar com situações onde é melhor ficar calado do que gerar uma discussão. Isso acontece, eu estou falando num plano maior. Imagine passar 10, 20, 30 anos trabalhando com quem não gosta, convivendo num relacionamento tóxico. Então é disso que eu estou dizendo, né? Então se todo mundo parar hoje e antes de dormir, relaxa o corpo, relaxa, imagina a sua respiração relaxando o seu corpo, pode ser até nesse momento, você não precisa olhar para a tela. Feche os olhos, vá contando assim, 3, e vá voltando e vá relaxando o corpo. Quando o seu corpo estiver relaxado, você relaxa a mente, deixa os pensamentos vagarem. Quem gosta de andar de bicicleta, imagine que está andando de bicicleta. Quem gosta de caminhar, imagine que está caminhando. Imagine coisas agradáveis, um momento bom para você. Deixe isso tudo relaxar e aí você vai e aprofunda e se faz essa pergunta, né? Do que eu estou precisando hoje? Ou, assim, essa raiva que eu estou sentindo no meu peito, o que ela está querendo dizer para mim? De onde ela veio? Ou então você pode simplesmente se perguntar,
como você está se sentindo agora, nesse momento, completamente relaxado, sem pensar em nada. E às vezes você tem lembranças, insights maravilhosos que chegam e te pegam de surpresa e falam, nossa, que aquela chacoalhada. E você fala, meu Deus, mas por que eu lembrei disso? Mas só você sabe. Mais importante que achar as respostas é fazer as perguntas certas. A mente está aqui para isso. Ela vai resolver isso para você. Quando você ficar constantemente se perguntando, né, o que essa raiva quer dizer para mim, o que eu quero para minha vida, se perguntando com sinceridade em momentos de concentração, em algum momento ao longo dos próximos dias, a solução aparece, ela vem. Então, voltando um pouco mais para o trilho aqui, o que eu estou querendo dizer para todo mundo e para mim mesmo, porque é uma coisa que eu tenho que me repetir, fixar esse conhecimento, é que quando eu enfrento problemas no meu casamento, eu tenho que olhar para as minhas origens, os meus relacionamentos passados, os meus relacionamentos em família, em pai, em mãe, em avós, sabe? E antigamente isso era muito comum. Quando a gente encontrava um problema para resolver, a gente ia se aconselhar com o avô, a avó, o pai, a mãe, ou com uma pessoa mais velha. Antigamente era comum falar, né? Os antigos sabem mais, os antigos são sábios. E hoje a gente está, muitas vezes, digitando no Google o que fazer, né? E é como eu disse para vocês, olha, os 5 passos da minha felicidade podem não ser iguais aos 5 passos da tua felicidade. Às vezes o que me faz feliz, me faz vibrar, não é a mesma coisa que você. Mas o que eu estou querendo dizer é que quanto mais você compreender a origem dos teus comportamentos, os comportamentos que lhe afligem, os comportamentos que lhe machucam, a origem daquela voz que diz, olha, você não é suficiente, sabe? Ah, você é tão desinteressante, você não tem nada importante para falar. Eu tenho uma vozinha dentro aqui que fala assim, mas será que tu está preparado mesmo para fazer esse trabalho? Será que você sabe o suficiente? Essa vozinha, ela é boa, até em certo momento, para você também não falar besteira, não falar sobre o que você não conhece, para você estudar. Mas se eu deixar essa voz dominar, eu vou capaz de deixar de fazer as coisas que eu quero, que eu acredito, e deixar de me realizar para atender essa voz assim, tipo, tem razão, eu não sou bom o suficiente. Realmente eu tenho que deixar isso para lá. Quanta gente não está fazendo isso hoje? Deixando para lá, entrando no automatismo, se rendendo a comportamentos originados ali 15, 20, 30 anos atrás. Gente, eu, por exemplo, estou com 48 anos, eu quero acreditar, eu acredito que eu tenho pelo menos mais 50 pela frente. Será que eu não tenho direito de viver os próximos 50 anos do jeito que eu quero? Será que eu tenho que ficar atrelado à minha origem ou eu posso ficar em paz com o meu passado, diminuir os meus conflitos internos, agradecer pelos comportamentos que até aqui me trouxeram e me libertar para eu ter a oportunidade de desenvolver novas crenças, novos pensamentos, sempre observando o resultado. Tudo que é bom frutifica em coisas boas para mim e para os outros. Se você embarcou numa mudança e essa mudança está fazendo você sofrer, e sua família sofrer, e seus amigos sofrem por ti, e sua vida profissional vai mal, olha, não vou dizer que isso não aconteça, mas isso tem que ser um momento. Se isso se instala e não muda, é porque você tomou uma decisão errada. Você pode aprender com ela e voltar à mesa de projetos, né? Peraí, Alexandre, 48 anos é assim, como é que vai ser o Alexandre de 49? Como é que vai ser o Alexandre de 50? Porque o Alexandre de 30 não ia conseguir falar 3 frases aqui sem gaguejar. Então, explore seu potencial e garimpe. Sabe aqueles filmes de Indiana Jones? O Indiana Jones que vivia aquelas grandes aventuras, ele era um arqueólogo. Seja arqueólogo da sua história.
Veja se aquilo mesmo que você viveu é daquela forma. Se seu irmão lembra disso, sua irmã, lembra do mesmo jeito que você. Conheça melhor as histórias dos seus pais, principalmente da sua mãe, da sua avó materna, mas conheça de todos. E faça registros das suas impressões, veja o que você sente quando você escuta aquelas histórias, sabe? Principalmente, entenda as pessoas que têm um conflito em relação à sua origem, pessoas que não se dão bem com pai e com mãe, muitas vezes, com total justificativa, correm um sério risco de ter um abalo na sua saúde mental, emocional e física. O físico é uma expressão do seu mental e da sua emoção. A sua força vital, a sua alma. Se sua alma sofre, o físico sofre. Então, se você puder ver a história dos seus pais com um olhar acolhedor, perceber que todos somos seres humanos numa jornada muito desafiadora de crescer e ser alguém na vida, assim, uma pessoa sadia de emoções, sadia de sentimentos. Se você enfrenta esses problemas hoje, eles também não têm direito de ter enfrentado. Pior, será que eles tiveram a condição que você tem hoje de enxergar isso tudo? Então, eu aconselho a todos os meus pacientes, eu falo, olha, agradeça a vida que você tem. Agradeça de quem você a recebeu. Então, por mais que você possa ter um conflito com pai, com mãe, seja como for, existem todo tipo de história. Eu não estou aqui para não validar a história de ninguém, pelo contrário, mas eu estou aqui para dizer o seguinte, se a gente puder ter um agradecimento, um sentimento de gratidão consciente pela vida que a gente recebeu daqueles que vieram antes da gente, isso é extremamente benéfico para a nossa saúde. Dê liberdade para as pessoas serem o que elas precisam ser e liberte-se dos padrões alheios. Perceba quais são os seus verdadeiros padrões. Em geral, essa transição começa aos 30 anos de idade. Aos 30 anos, as pessoas começam a perceber isso mais, na forma de um desconforto, na forma de uma ansiedade, alguma coisa assim. Mas quando a gente vai chegando aos 40 e 45, isso vira uma necessidade premente. Você se sentir livre das histórias que te aprisionam, dos sofrimentos. Então, o perdão é uma das maiores formas de libertação. Eu vi em algum lugar dizendo assim, o que é o perdão? Perdão é uma ação no qual você liberta uma pessoa ou pessoas da raiva que você está sentindo, do sentimento negativo que você está sentindo. E a primeira pessoa que você liberta é a si mesmo. Então, não acredite, como eu estou dizendo, duvide de tudo, teste tudo que eu estou falando. Vai lá e perdoa alguém. Perdoa para você ser livre e ela também. Deixa ela viver o caminho dela, vá viver o seu. Vá viver o seu que vai ser muito bom. É isso, meus amigos. Eu agradeço muito quem está nos acompanhando aqui. Agradeço também quem estiver assistindo depois. Por favor, divulguem para os amigos, sigam o perfil, compartilhem. E é um pedido muito pessoal meu. Façam perguntas, comentários. Eu preciso saber também o que vocês querem saber e o que vocês estão querendo que eu diga mais claramente. A nossa próxima live é uma live muito especial. Nós vamos falar sobre o propósito. É um assunto belíssimo, o propósito de vida. Nós temos pessoas e culturas e filosofias que trazem informações impressionantes assim sobre coisas simples, a maneira como a gente olha a vida, o que nos faz levantar todo dia de manhã, é uma das coisas, olha, eu arrisco dizer que é uma das coisas mais importantes sobre as quais eu vou falar, é sobre isso, o propósito de vida, o Ikigai dos japoneses, a razão de ser da logoterapia de Viktor Frankl, é muito importante mesmo.
Eu me despeço aqui a todos vocês com muita gratidão, viu? E até a próxima. Espero que não demore muito, a gente se torne cada vez mais próximo e que a gente consiga desenvolver cada vez mais juntos nesse caminho de autopercepção, nesse caminho de transformação, nesse caminho de crescimento. É como eu venho falando, quem quer ir rápido a um lugar, vai só. Quem quer ir longe, precisa de amigos, das grandes companhias. Vocês são a minha grande companhia. Fiquem com Deus. Até a próxima.